Você se lembra de quando o Paysandu disputou a Libertadores da América e fez uma campanha épica? Paysandu derrotou um gigante da América dentro da casa dos caras. Nesse vídeo aqui vamos ver como é que o Papão chegou na Libertadores e como foi a campanha inteira, campanha mais épica da história do Paysandu na maior competição do nosso continente. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual a você. Se você ainda não conhece o torcedorismo, seja bem-vindo aqui. Eu falo sobre todo o futebol brasileiro, tem análise das competições, notícias, estatísticas, histórias, então se inscreve, cola no nosso time e não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo ou dislike, mas como eu sempre falo, o importante é você participar e dar sua opinião. Histórias que o futebol não conta, tá de volta aqui no canal. Cara, eu preciso confessar pra vocês que esse é o quadro que eu mais gosto de fazer. Espero que vocês curtam também, que eu adorei fazer esse trabalho, eu gosto de pesquisar e falar sobre os feitos históricos dos clubes brasileiros. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a campanha, cara, mais épica, eu não tenho mais palavra para definir essa campanha do Paysandu na Libertadores. O Papão da Curuzu, time gigante do norte do nosso país, lá do estado do Pará. O Paysandu hoje em 2023 está disputando a Série C do nosso futebol, tá brigando para subir para a Série B, mas lá em 2003 o Paysandu disputava a primeira divisão, estava na elite do Brasil, estava presente no primeiro campeonato de pontos corridos que o Brasil disputou. E para contar essa história do Papão na Libertadores, eu preciso voltar um ano antes de 2003 para contar como que o Papão se classificou. Nos anos de 2001, 2002 e 2003 teve a disputa da Copa dos Campeões. Era um torneio organizado pela CBF que reunia todos os campeões dos torneios regionais. Não se confunda com o torneio estadual, era regional, como é a Copa do Nordeste hoje em dia, por exemplo, ou a Copa Verde, né? É um interestadual. No início do século, esses torneios faziam muito sucesso. O Rio São Paulo ainda estava lá a todo vapor, tinha o Sul Minas e os campeões e melhores colocados dessas competições iam para essa Copa dos Campeões, que era organizada pela CBF. Muito sucesso nos interestaduais, então a CBF resolveu fazer esse torneio nacional, que era muito maneiro, inclusive eu gostava muito da Copa dos Campeões. O Paysandu disputou a edição de 2002 porque ele foi campeão da Copa do Norte nesse mesmo ano, venceu São Raimundo do Amazonas na final da Copa do Norte, e na Copa dos Campeões o Paysandu jogou e pegou o grupo A, que tinha o meu Fluminense, que foi o quinto do Rio São Paulo, tinha o Náutico, que veio como melhor pontuação daquela Copa do Nordeste, e tinha o Corinthians, que era o atual campeão do Rio São Paulo. Pegou um grupo difícil, o Paysandu saiu invicto desse grupo, saiu em primeiro lugar, empatou em 1-1 fora contra o Corinthians, 0-0 fora contra o Fluminense, e venceu o Náutico por 3-2 em casa. Nas quartas de final pegou o Bahia, que era o campeão da Copa do Nordeste, venceu por 2-1, se classificou para a semifinal e enfrentou o Palmeiras, que foi o terceiro lugar no Rio São Paulo, meteu um 3-1 no Palmeiras, também eliminou. Na final seriam 2 jogos contra o Cruzeiro, que era o campeão do Sul Minas. O Papão perdeu o jogo de ida no Mangueirão por 2-1, mas na volta meteu um 4-3 no Mangueirão, 3 gols do Van Dijk. Cara, jogo doido, virada e revirada, empata e não empata. Foi para os pênaltis, nos pênaltis o Paysandu levantou a taça e essa competição dava vaga na Libertadores do ano seguinte. Foi dessa forma que o Papão disputou a sua primeira Libertadores da história, depois de levantar a taça mais importante da sua história, que foi a Copa dos Campeões, né? A Copa dos Campeões acabou no ano seguinte, não tinha mais, porque os pontos corridos começaram e não tinha mais espaço no calendário brasileiro. Mas, cara, como eu falei, eu adorava essa competição. Eu era criança, mas quando eu assisti essa final entre Paysandu e Cruzeiro, mas eu tenho boas lembranças. Para a Libertadores de 2003, o Paysandu se reforçou, trouxe o atacante Yarley, veio do Ceará. E até então o Yarley não era muito conhecido, tinha 29 anos já, e veio Robigol direto do Bahia. Os dois são ídolos até hoje do Papão, né? E para aquela Libertadores o time base era Ronaldo no gol, Rodrigo na direita, a zaga era Jorginho e Tinho, na esquerda era Luiz Fernando, lateral, no meio era Lecheva, Sandro Goiano, Valber e Wanderson, e o ataque tinha Yarley e Robigol. Time de respeito, tá? Timaço do Paysandu. O Papão caiu no grupo 2 daquela Libertadores, então ele teria a companhia de Cerro Porteño do Paraguai, Sporting Cristal do Peru e Universidade Católica do Chile. Pegou um grupo ali
mediano, né, na Libertadores. Não era um grupo fácil, mas também não era o mais difícil de todos. E estreou fora de casa contra o Sporting Cristal. E o Papão já meteu logo um 2-0 com um gol de Robigol, com uma assistência linda do Yarley. E o segundo gol foi de Sandro Goiano, que fez um golaço. O segundo foi no Mangueirão com mais de 60 mil pessoas e o Papão foi pra cima, fez de tudo, mas ficou no 0-0 com o Cerro. Jogo que foi muito duro, né? Foi bem pegado esse jogo. O terceiro jogo foi outra vez no Mangueirão lotado, o Papão saiu perdendo, mas Robigol empatou de pênalti, Valber virou em jogada individual, belo gol, e Robigol meteu mais um gol para fechar o placar ali, foi um golaço no ângulo, tá, esse gol aí, esse terceiro gol. Na quarta rodada, o Papão fez o seu terceiro jogo dentro de casa, venceu mais uma, 2-1 para cima do Sporting Cristal. Robigol, ele mais uma vez fez 1-0. Zagueirão Jorginho fez o segundo gol de cabeça em cobrança de falta. E aqui nesse momento o Paysandu já estava bem demais. Eram 4 jogos e 8 pontos e tinha garantido a sua classificação para as oitavas de final já. Na quarta rodada, o Paysandu já estava garantido classificação antecipada para a oitava de final, e na quinta rodada foi fazer o confronto direto que valia o primeiro lugar do grupo, mas era fora de casa contra o Cerro, jogo duríssimo. E meu irmão, o Paysandu não tomou conhecimento do Cerro, cara, aplicou uma goleada de 6-2. Velber meteu 2, o Robigol meteu 2 e o Yarley meteu 2. Meu irmão, 6-2 pra cima dos caras na casa dele. Ali o Paysandu já tinha garantido o primeiro lugar do grupo, faltando uma rodada, então já tava muito bem, né? Na sexta e última rodada o time entrou ali para cumprir uma tabela, foi visitar a Universidade Católica lá no Chile, saiu perdendo, mas empatou, o gol foi do Sandro Goiano e o Paysandu fechou a primeira fase com uma campanha impressionante, terminou invicto, 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates, fez a terceira melhor campanha de toda aquela Libertadores nessa fase, né? Lá em 2003, foram 14 pontos somados, meteu 14 gols, sofreu só 5, ficou com um saldo de 9. Bela campanha do Paysandu na sua primeira Libertadores, né? Só que nas oitavas de final teve um emparelhamento ali ingrato demais. Naquela época não era sorteio como é hoje, né? Hoje se divide os primeiros num pote, os segundos no outro pote e se faz um sorteio, né? Naquela época não era sorteio, era um chaveamento parecido com o que é a Copa do Mundo hoje em dia, né? Que o primeiro do grupo A pega o segundo do grupo B e o primeiro do grupo B pega o segundo do grupo A, e assim por diante nos outros grupos, né? Só que na Libertadores eram números, né? Os grupos ao invés de letras. Então, e o primeiro do grupo 1, ele não pegava o segundo do grupo 2, ele pegava o segundo do grupo 8. Aí o primeiro do grupo 8 pegava o segundo do grupo 1, o primeiro do grupo 2 pegava o segundo do grupo 7 e assim por diante, né? Os números iam se encontrando do início para o final. E galera, o Papão foi o primeiro do grupo 2 e pegaria o segundo do grupo 7. Esse grupo tinha Colo-Colo do Chile, Barcelona de Guayaquil do Equador, Independiente Medellín da Colômbia e Boca Juniors da Argentina. Adivinha quem que ficou em segundo nesse grupo? Foi o Boca Juniors, time argentino. E cara, isso é brabo, cara. Os argentinos, eles fazem o mínimo na fase de grupos para passar, mas no mata-mata parece que o jogo muda para eles, né? Vi de River Plate nas últimas temporadas, inclusive nessa, né? O River ficou em segundo e agora vamos ver no mata-mata. O Boca seria o adversário do Papão. Cara, primeiro jogo era na Bombonera, porque o Paysandu teve melhor campanha, então decidiria em casa, no Mangueirão. E nesse primeiro jogo, o Papão, foi nesse jogo aí que o Papão fez a maior história. Já tinha feito história com a campanha na fase de grupos. E, cara, nesse primeiro jogo contra o Boca Juniors, foi um absurdo. Algo que pouquíssimos times brasileiros fizeram na história. O Papão foi na Bombonera lotada, tremendo, os argentinos maluco cantando, não paravam de apoiar um segundo jogo de ida das oitavas de final de Libertadores, valendo muita coisa, uma pressão absurda. Cara, imagina aí, os argentinos doidos, o estádio tremendo, fogos comendo, bomba, e os caras lá, os jogadores do Paysandu tentando manter ali a tranquilidade para entrar em campo. O Paysandu pegaria um adversário copeiro, um adversário mítico, um estádio épico, Boca quase invencível em casa, mas eles tinham Yarley e todos os outros jogadores do Paysandu. Papão não tremeu, não se intimidou. Assim que a bola rolou, já partiu pro ataque, mostrou que não ia dar mole naquele jogo. E Yarley jogou muita bola, mas assim, cara, talvez tenha sido uma das melhores partidas da história da carreira do Yarley, que jogou muito futebol, né? Então difícil eu cravar que essa foi a melhor, mas ele jogou muito, jogou pela esquerda ali, deu diversas arrancadas, driblou muita gente, fez de tudo, chutou várias bolas perigosas no gol do Boca. Ainda no primeiro tempo, Robigol deu um mole danado,
se envolveu ali numa confusão com o lateral Clemente Rodrigues do Boca, foram expulsos, era um lance assim muito polêmico, tá? E dali em diante, o Papão se fechou na defesa ali, ficou muito compacto, ninguém entrava, e nos contra-ataques ele mesmo e Arley sempre incomodando a defesa do Boca. O primeiro tempo terminou 0-0 e logo com 10 minutos do segundo tempo, o Wanderson deu uma cotovelada, perdeu a cabeça, foi expulso e o jogo ficou mais dramático ainda, cara. O Paysandu tava jogando oitavas de final contra o Boca Juniors dentro da Bomboneira com 9 jogadores em campo e ainda faltavam 30 minutos de jogo. Papão continuou todo fechado, tirou qualquer bola, meu irmão. Não entrava a bola na zaga do Paysandu e quando entrava ou batia na trave ou o goleirão defendia. E foi aos 23 que o Papão conseguiu consertar uma bobeada da zaga, saiu com a bola no chão, foi tocando de pé em pé, uma tranquilidade danada, até achar o Sandro, que enfiou uma bola linda pro Yarley em velocidade nas costas da zaga. Yarley sempre muito habilidoso na sua carreira, se livrou de 2 dentro da área e marcou um golaço, chute no cantinho, não tinha como o goleiro pegar. 1-0 Papão dentro da Bomboneira. O time do Boca sentiu o gol por alguns minutos ali, mas a torcida dos caras continuou cantando, ensandecida. Boca tentou, mas não conseguiu o empate. Papão voltou para casa com 1-0, completou um feito que até então só o Santos de Pelé tinha conseguido em 1963, e o Cruzeiro também tinha vencido o Boca na Bomboneira em 94, que era muito difícil para qualquer time, e times brasileiros tinham mais dificuldade ainda, né? Inclusive, depois do Papão, só mais 3 times brasileiros conseguiram isso, né? O Fluminense ganhou em 2012, o Palmeiras em 2018 e o Inter em 2020, só para vocês verem como, tipo, o que o Paysandu fez é épico até hoje, né? O Paysandu escreveu uma das histórias, cara, é uma das passagens mais lindas da história do Paysandu. Nesse dia 24 de abril de 2003, venceu o Boca na Bomboneira com 9 jogadores dentro de campo. Absurdo, o Papão é muito grande, cara, não tem jeito. No jogo de volta, tinha vantagem no empate, Mangueirão com mais de 60 mil, mas tinha o desfalque do artilheiro Rob Gol e do Wanderson. Os dois foram expulsos no jogo de ida, e nesse jogo pesou um pouquinho a experiência. Guilherme Esqueloto, atacante do Boca, hoje é técnico da seleção do Paraguai. Cara, o maluco jogou demais, ataque do Boca inteiro jogou muito, e a zaga do Papão não soube se segurar, falhou muito nesse jogo, cometeu 2 pênaltis. Na minha humilde opinião, o técnico na época, que era Dario Pereira, escalou jogadores muito jovens para essa partida. Cara, jogo de Libertadores, Boca Juniors tem que botar experiência, podia ter mandado a campo um time mais cascudo e mais fechado na marcação, né? O Paysandu tinha vantagem no empate. E nesse jogo aí o Esqueloto abriu o placar, fez 1-0, Letieva ainda empatou pro Papão, Delgado fez mais um pros argentinos, Esqueloto fez mais 2 gols de pênalti, hat-trick do argentino. É o melhor jogo da carreira do Esqueloto, e isso não sou eu que tô falando, ele mesmo que fala isso, né, que esse jogo contra o Paysandu no Mangueirão foi o melhor jogo da carreira dele. O Burdiço ainda meteu um gol contra, e o final do jogo foi 4-2 pro Boca, Papão eliminado, e o Boca caminharia a passos largos pro título. O Boca foi o campeão naquele ano, o Papão, Paysandu, venceu do campeão dentro da casa dos caras. Nas quartas eles pegaram Cobreloa do Chile, nas semis pegaram América de Cali da Colômbia, e venceu o Santos nos 2 jogos da final, levantou a taça. Olhem essa chave que o Paysandu teria pela frente, Cobreloa, América e Santos. Daria muito para buscar esse título, tá? Não tô indo muito longe aqui não, porque o que o Paysandu tava jogando naquela época, se passa do Boca, poderia ter feito uma história mais linda ainda, né? Mas já foi linda a história, e depois disso o Boca ainda contratou o Yarley naquele mesmo ano, né? Por que será que eles contrataram o Yarley, né? Acabou com os caras. Até hoje o Paysandu é o único time paraense a disputar uma Libertadores. É o time brasileiro com maior aproveitamento na história do torneio. Tá certo que o Paysandu só disputou essa única, mas mesmo assim, números impressionantes. Papão tem 71% de aproveitamento em jogos de Libertadores. É o melhor brasileiro da história. Então comenta aí, torcida fiel, se você acredita que dias como esses voltarão em breve. Cara, seria bom demais ver os times do Norte de volta disputando grandes títulos. Eu torço muito para isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo do quadro Histórias que o Futebol Não Conta aqui no Torcedorismo. Se você curtiu o conteúdo, não deixa de se inscrever. A rodada da Série C vai rolar. Na segunda tem Repá e eu vou cobrir tudo aqui no canal. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo e de mandar para os teus amigos aí compartilharem também. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo aqui comigo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!